Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando pela TV Mão Amiga, o seu programa Escola Bíblica Dominical. Queremos já agradecer o carinho da sua audiência e convidar você a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical pertence à Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais. E tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. É um prazer nós estarmos aqui e o nosso desejo é que você seja abençoado através desta programação. Hoje nós estaremos estudando a lição que traz por título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Lição essa que faz parte do terceiro trimestre de 2022, com o título geral, Os Ataques contra a Igreja de Cristo. E hoje nós estaremos aqui abordando assuntos relacionados dentro desta lição. E queremos pedir a você já que você convide mais alguém para estar assistindo o nosso programa, compartilhe o nosso programa nas redes sociais. Lembrando também que esse programa vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Ele é Escola Bíblica Dominical SJP. Então nós queremos neste momento já estar aqui abordando algumas questões, mas antes nós vamos estar aqui apresentando os nossos comentaristas que estarão conosco ao longo desse programa, trazendo aí um pouco de conteúdo e compartilhando a palavra de Deus. Hoje está aqui do meu lado nosso querido pastor Evalcir Palioto. Pastor Evalcir é o nosso coordenador da Superintendência de Ensino. A paz do Senhor, pastor Evalcir. A paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Também temos a presença aqui do presbítero irmão Davi Brizotti. A paz do Senhor, irmão Davi. Paz do Senhor, pastor Fábio. Deus abençoe. Amém. E também está conosco o professor Moisés, aí companheiro. Paz do Senhor, professor Moisés. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastores. Paz do Senhor a vocês que estão nos assistindo. Amém. Então nós vamos lá, amados. Nosso intuito através desse programa, trazer um pouco de conhecimento até você e também ajudar os nossos professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós então vamos dar início? Podemos começar, pastor Evalcir? Sim, com certeza. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Espero que você possa tirar o máximo proveito desta lição e juntos nós estaremos aqui compartilhando uma porção da palavra de Deus. Quero convidar aqui então nosso querido pastor Evalcir para estar fazendo a leitura do texto áureo. Texto áureo. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18. Também queremos convidar aqui o professor Moisés para estar fazendo a leitura da verdade prática. Amém. Verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Amém. Nós também temos os objetivos da lição. Para tanto, nós vamos convidar aqui o presbítero irmão Davi Brizotti, que estará fazendo a leitura dos objetivos da lição. Objetivos da lição. Primeiro, explicar a revolução sexual na sociedade atual. Segundo, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. Em terceiro, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Amém. Também temos aqui a leitura bíblica em classe, que está localizada em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 15 a 20, e Romanos, capítulo 1, de 26 a 28. Acompanhe a leitura da lição. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo,
mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Queridos, nós estamos então neste dia trazendo para você a lição de número 3, que traz por título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Nós vamos abordar aqui alguns aspectos importantes acerca desse assunto. Não é um assunto muito fácil de nós estarmos abordando, mas nós contamos aqui com os nossos comentaristas, auxílio dos nossos professores, e nós queremos que você seja abençoado através desse programa. Esse assunto é um assunto tão importante nos nossos dias atuais, e então nós estamos aqui para trazer aqui algumas perguntas e respostas até você. E nós já queremos aqui dar início à nossa série de perguntas nesse momento. Queremos começar aqui então pelo pastor Evalcir, que estará trazendo para nós aqui. Pastor Evalcir, nós vamos, nesse primeiro tópico, abordar a questão da revolução sexual, A palavra-chave nesta lição é imoralidade. No contexto bíblico, cultural, relacionada a essa sexualidade, é um tanto difícil da gente abordar, mas é preciso cautela nessa questão. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: qual a definição da palavra imoralidade? E no contexto e no que ela nos afeta quando nós não atentamos na observância da mesma dentro da nossa conduta como cristão. Muito bem, pastor Fábio, e é interessante olhar para esse texto, e você já bem abordou que não é um contexto fácil, porém a Bíblia ela nos facilita tudo, Então a pergunta ela é: qual a definição da palavra imoralidade e o que ela afeta, quando não atentamos para a observância? Eu quero convidar a todos que estão assistindo a acompanhar comigo o texto de Gênesis, capítulo de número 6. E é interessante olhar para ele quando eu estava meditando. No capítulo 6 de Gênesis, que vai tratar da corrupção geral do gênero humano, o versículo de número 5 diz assim: E viu o Senhor Deus a maldade do homem, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Ou seja, não havia espaço para pensar coisas boas. Só havia espaço para a imoralidade. Só havia espaço para fazer todas as sortes de torpezas que desagradava a Deus. Então, o que acontece? A pergunta é pertinente. Se não observarmos, se não atentarmos em relação a essa questão da conduta, e se dermos uma vazão à imoralidade, eu pus-me a pensar que o que aconteceu com aquela geração antediluviana pode acontecer conosco. Porque o que aconteceu com aquela geração, a consequência de seus atos, essa causa teve uma ação. A ação primária foi um afastamento progressivo, consciente e contínuo do seu Criador e mantenedor. Então, o que pode acontecer se alguém não estiver, der vazão à imoralidade?
ele simplesmente vai perder a bênção da presença de Deus, vai perder a bênção da comunhão e da direção. Agora, falando da palavra imoralidade, que eu anotei, a imoralidade ela é o ato imoral, né? E imoral é alguém sem pudor, é uma pessoa desonesta, indecente, e eu até destaquei aqui uma pessoa que vive sem regras. Isso é uma pessoa imoral. E para nós, no contexto cristão, que foi abordado aqui a pergunta, é tudo aquilo que como que eu posso dizer, que contraria o propósito e o plano de vida estabelecido por Deus na sua palavra. Nós estamos tratando então desse ponto, falando da revolução sexual, e é importante lembrar que essa revolução, nós vamos voltar um pouco no tempo, século passado, 1960, França, Estados Unidos, Alemanha, o Brasil, eles tiveram esse movimento, né, da revolução social e cultural, né? E essa revolução, até eu estava lendo matéria e relembrando que a pílula anticoncepcional surgiu ali. É claro que se usa com propósito de tratamento também, com algumas situações de contenção, né, em alguns países, porém, na época da criação, ela foi criada com a ideia de sexo sem compromisso, né? De viver de forma livre e diversificada em relação ao casamento, né? Então traz essa ideia, até o Caetano Veloso, né, gravou a música em 1968 contra a ditadura, né? É proibido proibir, né? Eu digo sim, eu digo não ao não, é proibido proibir, é proibido proibir, é proibido proibir, né? Então tinha toda essa ideia, pastor Fábio. Então é interessante olhar mesmo para esse contexto, tá? Está sendo muito usado hoje, esse é proibido proibir, né? Não podemos proibir nada, né? Pastor, o senhor me chamou a atenção numa questão bem interessante, essa questão de moralidade, a gente vê que é um padrão, quer dizer, na verdade, ele é uma pessoa que vive sem nenhum padrão de conduta, né? Ela segue livremente, sem regras, sem princípios, né? Então a gente pode entender que a pessoa que trabalha nessa esfera da imoralidade é uma pessoa que ela não tem regras, não segue nenhum valores nessa questão. Então é interessante a gente prestar bem atenção nisso. Agora aqui, aproveitando agora o professor Moisés, que está do nosso lado aqui, eu queria fazer uma pergunta para ele, bem interessante. Professor Moisés, um tabu é questionado hoje entre a sociedade. Essa questão homem-mulher, né? Deus nos orienta acerca de sua decisão de criar macho e fêmea, essa heterossexualidade. Agora a pergunta que eu faço para o senhor. Qual é a posição da igreja? Como igreja, eu sigo qual padrão e qual orientação? Muito bem. Pergunta também bem pertinente, né? Dentro desse tema maravilhoso que estamos estudando neste momento, a sutileza da imoralidade sexual. E para principiar, eu gostaria de usar um texto no registro de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, o versículo de número 2, só a parte A do versículo que diz: E não vos conformeis com este mundo. Em outras palavras, não vos moldeis com este mundo. Não entre na forma deste mundo. É o que o apóstolo Paulo queria realmente ensinar aos cristãos de Roma. A forma do mundo é a forma do relativismo, né? Tudo é relativo. A forma do mundo é a forma ética da situacional, né? Que é justamente depende da circunstância e da situação. Então, esta é a realidade para os dias de hoje, onde muitos estão entrando na forma desse mundo, pastor, e estão enxergando essa imoralidade como se fosse a coisa mais normal e mais natural da vida. E a igreja de Jesus, a igreja do Senhor, ela tanto é regida, orientada, como também orienta-nos a
os princípios, a recorrermos os princípios da palavra de Deus, e até mesmo o próprio Jesus ratificando e também testificando acerca do Velho Testamento. Jesus confirma as palavras do livro do Gênesis, de que tudo parte de princípios. Então, Deus estabeleceu princípios para a humanidade. E o que foge desses princípios causa gravíssimas consequências para a vida do homem. E que princípios é este? Fazendo referência à heterossexualidade, o princípio da heterossexualidade a gente observa no livro de Gênesis e é testificado por Jesus, quando ele diz, no princípio, ensinando aos escribas e fariseus, quando foi interrogado acerca do divórcio. Ele disse, no princípio, o Criador fez macho e fêmea. Este é o princípio estabelecido por Deus e, com certeza, é esse o padrão ensinado pela Igreja, que é baseado em princípios estabelecidos pelo próprio Criador. Então, Deus fez macho e fêmea. O que foge desse princípio está indo de encontro à lei do próprio Criador. Amém. Nós temos um padrão, né? O cristão ele tem um padrão a ser seguido. Não é o padrão do mundo, mas é um padrão estabelecido por Deus para nós. Isso é para nossa boa conduta, na verdade. A gente tem visto que essa sutileza que está sendo colocado, ou essa sutileza, no caso aqui a nossa lição vai falar sobre a sutileza da imoralidade sexual, é algo que vem trazendo para nós alguns pontos de questionamento. E eu queria perguntar agora aqui ao presbítero irmão Davi, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, vai falar acerca da conduta a ser tomada. Nós vimos aqui que, não, como cristãos, nós temos um padrão, não é o padrão do mundo, né, acerca dessa conduta a ser tomada. Fala que a prostituição é pecado e desonra não só a nós mesmos, como a Deus. Agora a pergunta, o que mais eu devo observar? Né? E em que aspecto esse tipo de imoralidade ela desconstrói o homem, desconstrói aquilo que Deus criou? Bom, primeiramente temos que observar a própria palavra de Deus, ela nos instrui, né, a sermos vigilantes, parte do princípio, porque qualquer pecado ele parte do princípio do que nós vemos. Até Jesus falou sobre isso, né? O pecado ele entra pelos olhos. E podemos ver que isso aconteceu na vida de José, lá em Gênesis, no capítulo 17. Gostaria até que os irmãos pudessem me acompanhar numa leitura aqui. Gênesis 37 começa a história de José, mas eu quero partir do capítulo 39, versículos 7 e 8, onde ele é confrontado pela mulher de Potifar. E ele disse o que para ela? Né? Qual foi a resposta que ele deu a ela? Né? Versículos 7 e 8. Deixa eu achar aqui. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. Olha só como o autor aqui de Gênesis já começa falando que ele estava sendo observado, né, por ela. E o convidou. A sutileza de Satanás. Venha, deita-te comigo. Mas ele recusou. Ele disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem ele deixou aos meus cuidados. José, foi dado a ele a obrigação e a mordomia de cuidar de tudo quanto era de Potifar. Mas, ele dá uma vírgula, mas, né? Menos a você, sua esposa.
Nessa versão nova, versão internacional. Irmãos, a questão dessa questão da imoralidade parte que nós, como cristãos, nós temos que vigiar e orar. Não temos que dar vazão a esse tipo de pecado, de tentação. Tentação ela virá, né? Sem dúvida alguma. Mas, como diz a própria palavra, a tentação é como um pássaro que sobrevoa nossas cabeças, mas ele não pode encontrar pouso, né? Criar ninho sobre ela. Tá? Então, outra coisa que temos que observar aqui, eu observo no texto, é que quando ele ouve essa proposta dela, ele a recusa, ela se atira a ele, né, abraça, e ele foge. Então, nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir da aparência da mulher. Tá? E que essa questão de ela cobiçá-lo, o crente, aonde ele estiver, nós estamos falando de uma esfera aqui cristã, né? O crente, onde ele estiver, ele está sendo observado. E Satanás, de todos os meios, ele vai fazer com que o crente seja tentado e venha a cair. Tá? Venha a cair. Interessante, irmãos, que o senhor me perguntou sobre essa questão da construção do homem, é isso, né? Melhor dizer, a desconstrução do homem. Isso. Até ontem eu estava ministrando, falando sobre a desconstrução do masculino, a desconstrução dos heróis, como a sociedade hoje, ela está tirando todo aquele significado que tem de másculo, de homem alfa, e colocando o homem em segundo plano. A mulher está querendo tomar, não que seja machista, não é isso, não é isso não que eu estou dizendo. Mas o feminismo, ele tem essa ideia de desconstruir o homem para colocar a mulher como em primeiro plano. Enquanto Deus, a mensagem do Senhor e o propósito divino de Deus e de Gênesis é que o homem é a cabeça, o homem é a coroa e ela, né, ela é a sua auxiliadora. Então, meus queridos irmãos, nós temos que observar que nem José fugir da aparência deste mal, né? Amém, amém. Então nós abordamos aqui essa questão não só desconstrói, ele destrói o homem. Destrói o homem. É por isso que em 1 Coríntios 16, versículo 13, vai dizer: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Né? Queridos, nós vamos então agora para um rápido intervalo e já voltamos para o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Prepare-se. Você vai viver os dias mais lindos e inesquecíveis de sua vida. Prepare-se para conhecer os lugares, andar nas ruas, sentir o aroma, o clima, sentir o seu coração bater mais forte, pois você vai caminhar no mesmo local em que o nosso Senhor andou. Vem aí. Caravana Egito e Israel, sob a liderança do pastor Ival Teodoro. Você vai se emocionar junto com a gente, visitando esses lugares históricos. Museu do Cairo, um dos mais importantes do Egito. As famosas pirâmides, a Esfinge e muito mais. Vamos subir ao Monte Sinai, onde Moisés falou com Deus face a face. E ainda, Mar Vermelho, Mar Morto, Jericó, Tiberíades, Cesareia Marítima e Belém. E o seu coração vai bater mais forte quando estivermos entrando em Jerusalém. Visitaremos o Monte das Oliveiras, com vista panorâmica da Cidade Santa. Entre outros lugares maravilhosos que, com certeza, jamais sairão de sua mente. Caravana Egito e Israel. A viagem dos seus sonhos já foi marcada. Maio de 2023. Pagamento facilitado. Informações e reservas. Pastor Bruno Aristich, 41999769617. Adriane Navarro, 11-97797-6149. Realização Montanatur.
Esse é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Estamos voltando para o segundo bloco daqui das nossas perguntas. E nós hoje estamos na companhia dos nossos comentaristas. Lembrando que nós estamos estudando a lição de número 3, que tem como título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Essa lição faz parte do terceiro trimestre de 2022, que tem como título geral Os Ataques contra a Igreja de Cristo. São as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. E nós estamos voltando então aqui, eu queria fazer já a primeira pergunta ao professor Moisés, que está aqui do meu ladinho aqui, pronto para responder. Professor Moisés, falando em padrão moral, esse padrão tanto questionado hoje, o próprio Deus, ele estabelece aqui uma série de regras e valores para a sua igreja, né? Pergunta, Deus é um Deus ético e moral? O que é essa ética moral cristã que é ensinada pela palavra de Deus? Amém. A pergunta também muito boa e bem colocada nesse segundo bloco, não é? Baseado na epígrafe, as principais distorções da sexualidade sadia. E nisso me veio à mente um texto, pastores, e amigos e professores e alunos que nos assistem. Na primeira epístola do apóstolo João, onde ele cita, fazendo referência a Jesus, que nisto é vindo o Filho de Deus para desfazer das obras de Satanás. E é o que nós estamos desenvolvendo aqui, o estudo da palavra de Deus, ensinando que a palavra de Deus, as palavras de Jesus, da ética moral, ensinada ali no Sermão do Monte, vai nos munir para irmos de encontro a essas imoralidades. Mas, voltando à nossa pergunta, na Bíblia nós encontramos vários atributos relacionados a Deus no que diz respeito à moral. E um desses atributos que mais se encaixa, fazendo referência a este assunto, é o atributo da santidade de Deus. Essa santidade significa sua absoluta pureza moral, de não tolerar pecado e nem nenhum tipo de imoralidade. E a gente vê em vários exemplos da Bíblia Deus punindo, castigando e demonstrando total repúdio a qualquer prática ou ética imoral. A gente vê que ele destruiu a geração de Caim nas águas do dilúvio por conta da imoralidade. O pastor você até citou o capítulo 6 de Gênesis, falando da proliferação da imoralidade e do pecado. Foi justamente esta geração que Deus destruiu nas águas do dilúvio. Mais adiante, a gente observa que Deus destrói, e cita até os nomes de duas cidades, Sodoma e Gomorra, e tinham duas outras cidades que entraram também no juízo de Deus por conta da imoralidade. E também o próprio Israel, escolhido povo de Deus, foi diversificadas vezes punidos por Deus, esse Deus santo, que não tolera o pecado e nem a imoralidade, punidos através de chagas, doenças, e muitos deles pereceram por conta da imoralidade. E o que nós observamos também, queridos, é que Jesus e a palavra de Deus nos ensina a sermos cautelosos. A palavra já bem discutida aqui, cautela, né? Ter cuidado. E não só tratou a cautela do ato, mas ele foi direto à fonte, ao cerne da questão, que foi o pensamento. Ele disse, ouviste o que foi dito no Evangelho, conforme existe em Mateus, capítulo
5, versículo, se não foge a memória, 37, ele diz, viste o que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer que atentar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, um ato de imoralidade, não praticado, mas maquinado no coração, este já cometeu adultério. O apóstolo Paulo, conforme o registro que já foi lido, ele escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, que é o nosso textuário, capítulo 6, versículo 18, ele diz, fugi da imoralidade, fugi do adultério, fugi da fornicação. Palavra para simplificar toda essa casta de imoralidade é a porneia, não é? Que é todo tipo de imoralidade praticado pelo homem. E ele diz, fugir. Observe que o apóstolo Tiago, né, irmão do Senhor Jesus, para concluir, pastor, ele diz com relação ao diabo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas com relação aos pecados imorais, o apóstolo foi bem enfático, fugir. Um diz, resistir ao diabo, mas ao pecado, ele diz, fuge. Porque somente tendo esta cautela de fugirmos, é que nós vamos nos precaver desses ataques e sutilezas que o diabo nos bombardeia. Então nós podemos entender que o nosso Deus, ele é um Deus ético, ele é moral, e ético. Ele estabelece alguns princípios e regras para a gente poder seguir para a nossa preservação. Esse segundo tópico, nós estamos abordando aqui as principais distorções da sexualidade sadia. Uma sexualidade estabelecida por Deus, de maneira sadia, mas que o padrão humano, né, esse padrão estabelecido hoje pela sociedade, está distorcendo. Eu queria perguntar aqui ao pastor Evalcir. Pastor, o escritor vai falar sobre a influência da mídia, e isso é muito forte nos nossos dias atuais, né? Essa influência da mídia dentro dos lares, na sociedade, lares cristãos, não cristãos, né? Essa imoralidade, essa pornografia hoje liberada, antigamente a gente tinha aquela restrição de idade, hoje a gente vê que se segue livremente. Querem estabelecer novos padrões. Como podemos nos defender desse sistema, ou dessa pornografia que hoje é liberada? Quais são as armas que temos para defesa e que estão ao nosso dispor? E como podemos blindar nossos lares, nossas famílias, dessas influências e desses ataques? Muito bem. Você falou, pastor Fábio, que havia restrição de idade e também havia restrição de horário, né? Hoje é tudo livre, né? É verdade. Infelizmente, a gente está vivendo essa realidade. Eu li em Gênesis, no primeiro bloco, falando da imoralidade. E nessa pergunta tua, pastor Fábio, desse segundo bloco, eu quero continuar lá em Gênesis, no capítulo de número 6, o verso 8, versículo 8, porque ela vai dizer que, não obstante toda aquela geração de Caim estar corrompida, mas Noé, o versículo 8, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E o capítulo 7, versículo 1, Deus vai dizer a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. A pergunta, né, quais as armas? A primeira arma indiscutível é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a ferramenta, é o armamento, e eu vou dizer aqui, usar um armamento pesado, de alto calibre, que nós temos para enfrentar a imoralidade do nosso presente tempo. Essa é a primeira, é a arma infalível, e ela é a arma que, assim, sem ela não tem como guerrear, não é? Ela tem que estar no todo. Agora, é interessante observar que nós estamos estudando, companheiros que estão aqui na mesa e você que está nos assistindo, a sutileza, o ataque sutil de Satanás contra a igreja. É um ataque quase que imperceptível. É um ataque que, assim, já foi citado aqui hoje pelos comentaristas, que sobre a vigilância.
E eu destaco isso. Jesus, ele, em todo tempo, ele vai dizendo, vigiai e orai. E no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, e o versículo de número 16, Jesus ele vai dizer assim, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede simples como a pomba e prudentes como a serpente. Então, prudência para esse tempo, vigilância é muito importante. Porque Noé, ele brindou a sua casa sendo justo e não permitindo que a imoralidade entrasse dentro da sua casa. É bem verdade que nós vivemos em um contexto totalmente diferente, com desafios arrojados, e foi citado aqui mídia, né? Hoje os aparelhos móveis aí estão à nossa mão o tempo todo. Então, assim, é tempo de estarmos vigiando, orando, usando a palavra de Deus como ferramenta, como principal arma de defesa, mas também de ataque contra a imoralidade que impera e que reina, pastor Fábio. Pastor, se a gente for analisar então, na questão do âmbito da armadura de Deus, a gente vai ver que a única ferramenta que Deus coloca ao nosso dispor, que é a ferramenta de ataque, é a palavra de Deus. Não é verdade? Nós podemos usar. Não é uma ferramenta para ficar guardada, não. É para ser aplicada, né, como o senhor bem falou, e para ser usada. E ela está ao nosso dispor para a gente poder utilizar. Pastor, aproveitando a oportunidade, eu queria aqui fazer mais uma pergunta ao nosso querido presbítero irmão Davi Brizotti. No contexto cristão, e agora eu vou trazer aqui uma questão bem importante para a gente abordar. No contexto cristão, o termo fornicação, ele passou a ser entendido como uma prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento por pessoas solteiras, né? E essa palavra fornicação, muitos até não entendem o sentido dela. Como é a visão bíblica acerca da fornicação e a orientação de Deus para essa prática hoje tão banalizada e desprezada pela nossa juventude no contexto? A palavra fornicação, já foi colocada aqui, ela tem raiz grega de porneia, a palavra pornografia. Então ela está inserida junto dentro das práticas imorais. O professor falou bem isso. E eu quero aqui pontuar algumas coisas que está em 1 Coríntios 6, 19, capítulo 6, melhor, que fala sobre essa questão. Os nossos jovens hoje, da nossa igreja, eles são permeados por uma cultura pagã. Aonde eles forem, esse sistema mundano, esse sistema pecaminoso, ele vai estar junto deles. Isso não tem como o crente, o jovem crente, se abster disso. Onde é que ele estiver, a imoralidade vai estar ali. Está estampada na nossa frente. Exatamente, pastor. Então, onde ele pisar, seja na faculdade, seja na escola, isso vai estar permeando ele. E até interessante, eu estava pensando nisso em casa, o jovem, mesmo assim, que ele se ponha de uma vigilância total, vai acontecer um fato diante dos seus olhos que vai chamar a atenção dele para isso. Ele vai ver lá casais héteros até se beijando, casais homossexuais, né? Então aquilo vai surtir nele um efeito e aquilo ele vai começar a pensar. E a palavra de Deus, ela vai começar a ser colocada em xeque, em prova, porque ele olha todo aquele sistema e fala assim, peraí, eu sou um peixe fora d'água. Peraí, aonde eu estou? Esse mundo aqui é para mim? Então, ele tem que observar a palavra do Senhor, né? Ele tem que ver que a postura que ele tomar hoje, agora, vai surtir efeito lá na frente. A posição que ele tomar hoje, ele vai surtir efeito daqui a uns anos. Isso vai surtir efeito dentro do casamento dele, né? Ele vai ser uma vida produtiva, abençoada, porque o sexo foi deixado por Deus de uma forma que o homem também tivesse o seu prazer, isso é óbvio, né? Mas além de tudo pela reprodução, mas também com prazer. Então ele tem que saber que realmente o sexo é abençoado por Deus. O casamento ele é abençoado, o sexo é abençoado dentro, né, das paredes do casamento.
E ele não pode fugir disso. Quando ele peca, quando ele erra, né, tem um peso muito grande, uma estrutura muito grande. Eu sempre digo aos jovens, quando vêm conversar comigo sobre esse assunto, que é o seguinte: eu posso fazer sexo antes do casamento? Assim, a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Se você vem a errar ou pecar ou cair, né, que é o termo que nós usamos aqui, vai vir um peso de culpa muito grande para cima de você. O Espírito Santo, ele não é acusador, mas ele vai se retirar de você. Satanás vai lhe acusar. Então, o peso que vai vir sobre você vai ser efeito lá na frente, né? Tem uma orientação de Deus acerca, então, dessa questão. Né, Deus orienta que, se for para viver abrasado, melhor que case, né? Melhor que case. É reservado ao casamento, né? Para a gente poder entender, né? Até estava comentando aqui, em off, antes de aos irmãos que estão nos assistindo, sobre como é importante essa lição. Essa lição aqui, ela vai quebrar muitos tabus, né? E muitas famílias hoje, elas estão sendo destruídas por falta de orientação. Então, os professores, os alunos que estão ouvindo, leiam, estude, procurem informação. Vai ser uma bênção. Essa lição aqui, eu ministro, que vai ser um divisor de águas para a nossa igreja. Ela vai enfrentar muitas coisas, como diz aqui, né? Como mostra aqui essa imagem. Os dardos inflamados, mas nós temos o escudo da fé e a espada da justiça, que é para nós atacar e para nós defendermos. Amém. Nós estamos então aqui abordando a lição de número 3 do terceiro trimestre de 2022, lembrando os nossos amigos e irmãos, que traz como título a sutileza da imoralidade sexual. Nós abordamos aqui vários assuntos, né, e várias respostas, mas é importante salientar aos nossos amados irmãos e irmãs e aquele que está acompanhando esse programa, que tudo é uma questão de escolha. Não se esqueça que tudo que você comprar vai vir a fatura e nós vamos ter que assumir ela. Depois não adianta dizer, não. Então é importante. A gente está apresentando aqui as lições, os assuntos e trazendo a orientação bíblica acerca deste assunto, mas basta nós, né, decidimos e escolhemos a melhor posição a ser tomada. Nós vamos então para um rápido intervalo e já voltamos para o terceiro bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. A nossa clínica odontológica Sorridelli tem o prazer de cuidar da saúde bucal dos nossos pacientes, sempre com muito amor, carinho e dedicação, levando em conta a individualidade de cada um. E essa é a razão de nos despertarmos a cada manhã para mais um dia de trabalho, sempre com o compromisso de servir o próximo, devolvendo motivos para um sorriso feliz. Voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical para o terceiro bloco aqui de perguntas e respostas. E eu espero que esse programa esteja chegando para você, tirando muitas dúvidas, muitas preocupações. Nós estamos abordando a lição que traz como título a sutileza da imoralidade sexual. Queria destacar aqui o fato que por trás dessa imoralidade tem um agente aí chamado Satanás que está atuando. E a orientação de Deus acerca desse trimestre, que vai falar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, Satanás tem tentado de maneira sutil, sorrateira, e às vezes nós precisamos estar atentos para não sermos pegos de surpresa. Então nós guardamos a nós mesmos, a nossa casa e a nossa família. Eu queria aqui começar pelo presbítero irmão Davi Brizotti, nosso programa. Nós estamos agora no terceiro tópico e ele vai falar sobre o padrão bíblico, né, para uma sexualidade sadia. Nós falamos sobre as distorções, mas agora nós vamos trazer esse padrão bíblico de uma maneira sadia. Nós falamos aqui sobre a imoralidade, a revolução sexual, sobre as distorções dessa sexualidade, a desconstrução do padrão que Deus estabeleceu, né? Esse padrão ético, esse padrão moral, fornicação, entre outros assuntos. Acerca do adultério, eu queria perguntar aqui, é crime? Ele é pecado?
À luz da palavra de Deus, como podemos definir hoje a prática do adultério? No princípio, o pastor, você falou sobre a revolução sexual em 1970, né? 60. Mas em 1977, o adultério no Brasil deixou de ser crime, porque até então era crime, né? Tomou outras proporções. Com o avanço do feminismo, transformando o corpo, e em 1977 o pecado de adultério ele deixou de ser crime. Mas nós sabemos que ele pode deixar de ser crime, mas ele não deixa de ser pecado, né? Porque não deixa de ferir a santidade de Deus, no caso, né? Exatamente. Primeiro, ele quebra o princípio estabelecido por Deus lá de Gênesis. Deus, uma das primeiras instituições que formaram a sociedade foi o casamento, né? E o casamento heterossexual, um par entre um homem e uma mulher. E é interessante, irmãos, que Jesus ele afirma isso em Mateus 19:6, e Paulo também ratifica isso em 1 Coríntios 6:9. Não precisa de ler porque não há tempo. Então eles repreendem veementemente isso. E eles dão uma dura condenação, que é a morte eterna. É duro, mas 2 mais 2 é igual a 4. Não temos como fugir disso, né? Eu quero fazer um comentário aqui para encerrar. A minha esposa, ela trabalha no cartório, né? Ela trabalha no cartório e ela trabalha com registro civil, casamentos e óbitos e nascimentos. E eu tive conversando com ela sobre essas questões de divórcio e casamento algum tempo atrás. Eu perguntei para ela assim, como está, né? Tá vendo muito casamento? Ela falou assim, rapaz, nunca casou tanto que nem nesses tempos, mas também nunca se divorciou tanto que nem agora. Infelizmente, assim, o casamento, existe toda uma estrutura por trás, né? Quando a pessoa vai se casar, que é o glamour do casamento, né? As pessoas, às vezes, elas pensam só nesse glamour e acabam esquecendo o real valor dele, né? Que é a essência, que é o amor, e pensam somente nesse glamour que tem. Compromisso, né? Isso. Pastores, eu vou falar para vocês que, infelizmente, ela me relatou que tem casamentos que ela mesma faz, ela registra, e uma semana depois, ela mesma faz o divórcio. Então, isso é uma crescente, infelizmente, dentro da nossa sociedade e também da nossa igreja. E ela diz que o casamento entre evangélicos são muitos, mas o divórcio está crescendo de uma forma exponencial, assim, incrível. Então, nós temos que orar, pedir a Deus, focar mais nessas questões, né, familiares, porque tem certas coisas, algumas crises, elas são muito pequenas, elas tomam uma proporção muito grande, e ao ponto de depois, no término, o casal se separar. Aí tem vários fatores que vêm atrás disso que o tempo não nos deixa falar, mas nós temos que vigiar, né? É uma instituição dada por Deus, abençoada por Deus, e assim, encerro minha fala, que Deus venha abençoar cada dia mais o nosso casamento. O ato do adultério ele pôde ter deixado de ser considerado crime, né, pela nossa legislação. Mas diante de Deus e à luz da palavra, ele não deixou de ser pecado. E como pecado, ele tem uma consequência, né? Quem faz uso dessa prática ou pratica isso precisa estar ciente que ele tem uma consequência e tem que assumir, né, como eu disse aí, a fatura. Pastor Evalcir, agora falando desse padrão bíblico para uma sexualidade sadia, né, uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação, né, a perpetuação da espécie, no caso, estabelecida por Deus. O sexo está autorizado por Deus fora do casamento? E a gente comentou, mas agora o senhor, como nosso coordenador aí, vai trazer uma resposta mais específica, né? Está autorizado fora do casamento? E ele é simplesmente para procriação ou também atender uma necessidade eu até coloquei aqui, de complementação da satisfação do casal? E fica para o senhor a resposta agora. Glória a Deus, né? Pergunta boa, né? Deus não aprova o ato sexual fora do casamento. Está registrado na palavra, já foi comentado aqui, no bojo desse programa. Está claro e deve estar claro para você que está nos assistindo. Deus não aprova. Não há aprovação e a igreja também,
por ser regida pela palavra, ela não coaduna com tais atitudes como essa. Então não há aprovação. Agora, quando a gente pensa, eu estou com a lição aqui, eu destaquei alguns pontos da nossa própria lição. Em relação à procriação, Gênesis capítulo 1, versículo 28, e disse Deus para o primeiro casal que se multiplicasse e enchesse a terra. Você já bem disse, pastor Fábio, que o ato sexual como ato de procriação e perpetuação da espécie, né? Nós só vamos perpetuar a nossa espécie se houver o ato. Então, por isso, a preocupação em relação à questão do homo, né, igual, né, e do hétero, que é diferente, a atração pelo diferente. Então, é esse cuidado, porque preocupa, né, isso daí. Agora, em relação à satisfação, e eu quero me deter aqui, dentro do padrão bíblico estabelecido pela palavra, dentro daquilo que nós somos orientados pelos nossos pastores, através da palavra que Deus nos deixou como regra, ele serve para satisfação e complemento. Aí o ato sexual se torna uma bênção para o casal. E além de tornar uma bênção, vai orientar também dentro do princípio do cerne do âmago da família. E o texto é muito claro, a nossa lição ela vai trazer assim, ó, a maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério, a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento e não deve ser visto como um fardo, mas sim como um espaço no qual um se complementa no outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação de ser praticado de forma mecânica e sem amor. Deve ser feito com amor, de forma que o casal sinta-se satisfeito e realizado. Então, tanto o homem como a mulher, diante do ato, dentro do casamento, ele tem que sentir satisfação no ato, né? Então é muito interessante e pertinente essa tratativa. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á uma mulher e serão ambos uma só carne. Eu concluo a fala voltando ao Gênesis, porque eu disse que aquela geração antediluviana foi destruída pela imoralidade, Noé e a sua casa foi guardado porque não coadunaram, né? Não estiveram em acordo, exatamente. Mas eu concluo dizendo que Noé só foi abençoado a sua casa, capítulo 7, verso 5, porque Noé fez tudo o que o Senhor Deus lhe ordenou. Glória a Deus. Se nós e a nossa casa vivermos de acordo com a palavra, nosso lar será um lar de bênção e de conquistas, e o nome de Jesus será glorificado nele. Amém. Então a gente vê aqui que o ato sexual ele não é só para procriação, mas como um ato de prazer dentro do casamento estabelecido por Deus, nesse padrão macho e fêmea, né? A gente segue a orientação bíblica, a orientação de Deus acerca dessa questão. E aqui eu quero fazer a última pergunta ao nosso professor Moisés, para nós finalizarmos aqui, professor. Eu queria trazer uma questão tanto especial e de suma importância, né, para nós que estamos aqui e para aquele que está acompanhando o nosso programa em casa. O pastoreio cristão, essa prática, né, eu quero trazer a questão do pastoreio cristão e a prática dessa homossexualidade. Nós, como igreja, na tratativa acerca da homossexualidade, pessoas que possuem tais práticas, como é a nossa recepção, o nosso atendimento a essas pessoas e a nossa orientação? Muito bem, uma boa pergunta, né? E o termo técnico mesmo é homossexualidade, né? E não homossexualismo, né? Então, o termo técnico mesmo é homossexualidade. Bem aí descrito aí na nossa revista e bem sinalada pelos nossos pastores aqui e comentarista. O que a gente percebe, pastor e pastores, e você, professor e aluno que nos assistem através dessa plataforma, Deus, a Bíblia e a Igreja nunca reprovou pessoas. O que Deus, a Bíblia e a Igreja reprovam
atitudes e comportamentos. O apóstolo Pedro escrevendo, aliás, o apóstolo, posso considerar apóstolo, né? Porque escreveu 2 ou 2 livros. O evangelista São Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 e o versículo, se não foge a memória, 34. Nós vamos ler por conta mas quero citar apenas 2 frasezinhas desse texto que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, como já foi desenvolvido aqui, na tratativa do assunto, de que Deus, ele reprova qualquer tipo de imoralidade, e a Bíblia também reprova, e a igreja também reprova, tanto de hétero, como também de homo. Ambos estão com as portas escancaradas das igrejas para recepcioná-lo, qualquer que seja e quem quer que seja que venha arrependido, querendo uma transformação e uma remissão dos seus atos, dos seus pecados. Não é a igreja que redime, não é a igreja que perdoa. Perdão e remissão de pecado só através do sangue expiatório de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, mais uma vez, a igreja não vai tratar pessoas de forma indiferente. E a igreja pode tomar como indiferente as atitudes e também as condutas e comportamentos. Então, se uma pessoa quer, nesses dias atuais, ou não quer mudar de vida, se ele não quer mudar de atitude, é um problema dele. Mas se ele quiser vir à igreja, falar com os líderes da igreja, ou com a igreja ali representada, aí é um problema nosso. Em tratá-lo, em ensinar as diretrizes estabelecidas pela palavra de Deus e dizer, como disse o comentarista da lição, onde ele fala que, todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como um comportamento adquirido e não como prática, se afasta daquilo que precetua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade. Ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se convertem à fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou prática por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosidade. Amém. Então, poligamia, sexo antes do casamento, que já foi aqui bem explícito, e a homossexualidade não passa de comportamento. Então, esses comportamentos são reprovados por Deus, pela Bíblia e para a igreja, e a igreja está de braços abertos para receber pessoas, seja ela qual for. Amém. Amém. Então, enquanto igreja, nós estamos de braços abertos para receber todos que venham, mas à luz da palavra de Deus, nós estamos aqui para orientar, dentro da palavra do Senhor, qual é a maneira que Deus pede que nós nos conduzimos e conduzimos o seu rebanho, né? Somos ovelhas do seu pasto. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical.
Chega de sonhar, o seu carro novo está aqui na Amorim Motors. Nós temos o melhor estoque de São José dos Pinhais, veículos novos, seminovos e utilitários com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Rua Visconde do Rio Branco 2657, centro de São José dos Pinhais. Telefone 30580333. Passe sua ficha pelo nosso WhatsApp 999863752. Amorim Motors. Meus queridos irmãos, esse é o seu programa Escola Bíblica Dominical e hoje nós estudamos a lição de número 3 aqui da nossa revista, que tem como título A Sutileza da Imoralidade Sexual. Nós queremos agradecer você, o carinho da sua audiência, lembrando que esse programa estará nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Queremos lembrar você que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, que tem como presidente nosso pastor Ival Teodoro da Silva. Queremos agradecer aqui aos professores que estiveram conosco nesse momento, né, de compartilhamento da palavra de Deus, e queremos pedir ao pastor Evalci que dirija o momento de oração para nós encerrarmos o nosso programa. Vamos orar. Pai, nós queremos em nome de Jesus te agradecer por este momento especial que o Senhor nos oportunizou de levarmos a tua palavra através da Escola Bíblica Dominical a lares, Pai, no nosso país e fora dele. Nosso desejo é que esse programa seja uma ferramenta que possa auxiliar aqueles que estão assistindo, bem como transformar e também alcançar vidas pelo poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Continua abençoando a Igreja Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, nosso pastor presidente, nossa TV Mão Amiga e todos aqueles que estão envolvidos de uma forma geral. É a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. 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 Na próxima semana nós estaremos estudando a lição que tem como título A Sutileza na Normalização do Divórcio. Queremos agradecer você, o carinho da sua audiência e convidar a continuar nesta programação. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.